Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos nesse exato momento começando mais um novo vídeo, uma nova gravação. Hoje eu quero falar sobre apologética, dar um introdutório sobre apologética. Não vamos aprofundar assim, vamos fazer uma visão panorâmica, analisarmos por cima, analisarmos alguns pontos e casos de profundidade, que a gente for aprofundar em alguns assuntos, em alguns temas, a gente vai fazer outros vídeos, novos vídeos, Então, mas aqui eu vou dar mais sobre a questão de prefácio, de estrutura, de metodologia, o que é a teologia apologética, Então, o que é apologética? Apologética cristã é uma disciplina da teologia cuja finalidade é defender os princípios bíblicos por ela teologia expresso. Assim, a apologética visa combater os desvios doutrinários identificados nas diversas disciplinas teológicas, especificamente nas doutrinas essenciais, como a natureza divina, Pai, Filho e Espírito Santo, a encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Então isso faz parte da teologia, ou então da teologia apologética, teologia apologética que a gente vai pensar aqui nesse vídeo, E quero dar uma definição sobre a questão também da apologética, dentro da sua etimologia também, que retrata algo tão importante que essa disciplina é para a cristandade de modo geral, O que é apologética? O que é apologética? A pergunta principal dentro da definição etimológica, o que é apologética? Então, o vocábulo apologética é derivado do verbo grego, apologeomai, significado, ou significa dar uma resposta, Então, apologética no grego significa dar uma resposta, responder, defender a posição de alguém. É do substantivo grego apologia. Em seu sentido mais estrito, significa a defesa da fé do cristão individual. Em um sentido mais amplo, é a resposta do cristão a ataques sobre si, sua doutrina, sua fé e toda a revelação dada nas Escrituras. Então, é uma definição etimológica aqui muito boa. Todo cristão tem o dever de ser um apologista. Alguns cristãos logo fogem dessa obrigação antes mesmo de conhecer o significado do termo. Um apologista não é simplesmente alguém que se desculpa pela sua fé, mas alguém que é exortado a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Judas 3 é uma convocação. Também tem na carta Petrina, o apóstolo Pedro colocou a questão como segue: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai preparado para responder. A palavra responder, lembra do significado? Responder, apologia, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3:15 é um texto muito básico para a apologética. Portanto, uma pronta defesa da fé é exigida do cristão. Isso não significa que ele deve ser um teólogo profissional, a fim de ter uma resposta engatilhada para o oponente. Contudo, o cristão, pelo menos, deveria estar preparado ou pronto para fazer uma defesa de sua fé. Bem fato, deveria estar preparado. E o Dr. Walter Martins, nos anos 60, o Walter Martins, nos anos 60, criou o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, com o único objetivo de combater as seitas e as heresias que assolavam as igrejas americanas, muito importante, que é o chamado Império da Seita, que é escrito por Dr. Walter Martin, Dr. Walter Martin. Em 1983, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, chegou ao Brasil, São Paulo, através do pastor Paulo Romero. Daí para frente, Deus levantou muitos outros apologistas, como o pastor Ezequiel Soares, Natanael Rinaldi, que escreveu vários livros de cunho apologético, muito importante esses dois homens. Esses homens aí que foi citado até Paulo Romero. A questão que foi citada, é muito importante sobre a questão aí do ICP. O ICP, você pode estar acessando aí, tem muitos materiais apologéticos,
Tem muitas questões aí para se trabalhar, para se pensar, para se analisar dentro do ICP. Também pegar aqui dentro da estrutura do ICP, né, o Instituto Cristão de Pesquisa. O Instituto Cristão de Pesquisa classifica assim as religiões, classifica assim as religiões e seita. Coloca, existe 10 a 11 religiões no mundo, incluindo o cristianismo. São elas o hinduísmo, o jainismo, o budismo, o sikhismo, o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo, que é no Japão, o judaísmo na Palestina, o zoroastrismo e o islamismo, né? Cada uma delas, na sua maioria, está dividida em outros ramos principais. Agora, no caso do cristianismo, seus ramos principais são o catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e o protestantismo. As seitas discordam do ensino básico e comum defendido por vários ramos. Vamos colocar seitas, né, que são secretas, né, seitas secretas. Temos a maçonaria, teosofismo, rosacrucianismo, esoterismo, né, são as seitas secretas. As pseudo-cristãs, o mormonismo, o testemunho de Jeová, o adventismo do sétimo dia, ciência cristã, a família de Deus, a Igreja Apostólica Santa Vó Rosa, né? E também temos as seitas espiritistas, né? O espíritas, o catecismo, Legião da Boa Vontade, o racionalismo cristão e etc. São essas divisões aqui que temos aqui. Temos também as seitas afros brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional, Santo Daime, etc. Também tem as chamadas seitas orientais, né? Seichonoe, Igreja Messiânica Mundial, a Meditação Transcendental, Igreja da Unificação e etc. Perfeita Libertação são as igrejas orientais. As igrejas unicistas, né? Igreja Voz da Verdade, que nega a doutrina da Trindade, unicista porque nega a doutrina da Trindade. Unicista, Voz da Verdade, Igreja Local, adepto do nome de Yeshua, não de Yehoshua, e suas variantes, Só Jesus, Tabernáculo da Fé e Cristadelfianismo. São as igrejas unicistas que negam a doutrina da verdade. A doutrina da verdade, que nega a Trindade, As novas igrejas, né? Tem muitas igrejas que estão aí, que eu poderia colocar, as novas igrejas que estão aí, Igreja Paz e Amor, Igreja Comunidade Tudo Posso, Igreja Tudo por Dinheiro, Igreja dos Anjos Adorável, Igreja dos Santos Fariseus, a igreja está tudo liberada. Então temos todas essas igrejas que estão por aí, oferecendo os seus mercados, as suas propostas, tudo. Então, esse vídeo aqui só foi para mostrar um pouco da estrutura da teologia apologética, né, e dando significado sobre ela, e principalmente o que ela tem, e tem como base, sim, para pensarmos um pouco, né. Eu acho que eu vou colocar também a questão do atual desafio que tem. Desse atual desafio, vamos colocar mais outra coisa aqui, nesse tempo que nos resta, um tempo aqui. O desafio atual no campo religioso brasileiro. Qual é o maior desafio hoje aqui? O censo do IBGE mostrou uma nova configuração religiosa no Brasil, com o surgimento de uma variedade de novos movimentos religiosos. Além disso, você sabia que todos os anos dezenas de evangélicos se convertem a algum tipo de seita no Brasil, né? O Brasil é o segundo país do mundo em testemunho de Jeová. O Brasil é o país com o maior número de espíritos católicos no mundo. O Brasil é o maior país adventista do mundo. Base, né? O mormonismo é uma das seitas que mais cresce no Brasil. Brasília é a capital mundial do esoterismo e outras coisas mais. E uma coisa, o desafio da educação cristã no mundo pós-moderno, né? O desafio da educação cristã no mundo pós-moderno, uma sociedade centrada no homem, tem como base a célebre declaração de que o homem é meio de todas as coisas e coloca o homem como centro do universo. Uma sociedade centrada no relativismo, isso é o desafio do apologista. Sobre essa ótica, não há lugar para os valores absolutos, isto é, os princípios e ensinos imutáveis da palavra de Deus, vale para todas as pessoas em qualquer época, em todos os lugares, são relativos, né? Então não existe certo e errado. E a outra questão também, a cosmovisão naturalista que impera na sociedade. É antibíblica, anticristã, ela exclui Deus como criador de todas as coisas e acredita que o universo e o homem são produto do acaso.
a questão de toda essa evolução cultural e etc. O multiculturalismo, as verdades são particulares e relativas, e cada povo tem a sua forma de acatá-la, expressá-la, contradizendo assim abertamente a verdade de Deus, nega as doutrinas fundamentais da fé cristã, né? E a outra coisa também nesse mundo pós-moderno, o desafio da educação cristã no mundo pós-moderno para o apologista é crise moral. Nós temos a crise moral total, divórcio, perversão sexual, orgia, pornografia, drogas, é um mundo que vem. Crise social, violência, fome, flagelos, falta de moradia, falta de recursos para a educação. A crise econômica, inflação, desemprego, concordância, falência, o que nós temos no mundo hoje pós-moderno, uma sociedade líquida, né? Hoje nós temos assim que a questão de acreditar um censo nas pessoas. 97% acredita em Deus, 87% acredita em milagres, 75% acredita no diabo, 60% acredita em vida após morte, 64% acredita no céu, 58% acredita no inferno, 57% são santos e 37% acredita na doutrina da reencarnação. Ciência sem religião, aquela frase de Einstein, né? Ciência sem religião é manca e religião sem ciência é cega. É para se pensar esse contexto. O desafio da educação cristã no mundo pós-moderno para o apologista, o pluralismo religioso, o pluralismo social, uma sociedade plural, o mercantilismo, né? Esse modo de mercado, de pensar essa política financeira, etc. A cultura do descartável dentro de muitas igrejas, né? O que não é mais sólido, o materialismo que está aí muito perigoso, o individualismo, a secularização das igrejas, esse mundanismo que está entrando, e tem toda uma base para se pensar e analisar o que devemos fazer como apologistas, como defensores da fé, nesse mundo que está em crise, nesse mundo que essa educação naturalista, darwinista, e você como um defensor da fé, um advogado cristão que está para defender a sua fé, tem como exposição metodológica, como discurso, como base teológica, como base de conhecimento da Bíblia Sagrada. Então, a apologia é uma defesa, mas você tem que saber manejar bem a palavra da verdade que é a Bíblia, né? A palavra da verdade que é a Bíblia. Então, temos que fazer algo o que é certo e o que é verdadeiro, né? Uma das coisas aqui, vamos colocar agora as definições de apologética. Então, nós temos aqui apologética ofensiva. O que é isso? É a que busca aqueles que se opõem à doutrina bíblica e lhe questiona através de perguntas e problemas propostos, bem como apresenta soluções. Nessa busca é preciso saber diferenciar a apologética ofensiva da agressiva. A finalidade da apologética sempre foi trazer pessoas para Cristo através do esclarecimento das dúvidas e eliminação das heresias, mas nunca desrespeitar ou agredir alguém. Isso é fato. Fazer uma apologia ofensiva significa procurar ir atrás das pessoas que ensinam o erro e não agredi-las. Cada um, nós estamos, o país é o Estado democrático de direito, né? As pessoas têm direito de escolher as suas religiões e pensar da maneira que quer, né? Dentro dos limites da lei. Dentro da apologética defensiva, temos também agora a chamada apologética defensiva. É aquela que apresenta a resposta àqueles que vêm em busca do debate. Nesse tipo de apologética ocorre o oposto da ofensiva, pois o apologista é procurado ao invés de procurar, né? E temos também a apologética evidencial. É aquela que apresenta evidência para que é afirmado na Escritura Sagrada como profecias cumpridas, manuscritos bíblicos, comprovações históricas. É a chamada apologética evidencial. Apologética pressuposicional é aquela que aborda as argumentações levantadas pelos que discordam do ensino bíblico. Nesse tipo de apologética se faz necessário, mais do que nas outras obras, a utilização da filosofia. Então, o objetivo da apologética. O que é o objetivo da apologética, né? O objetivo da apologética: fortalecer a própria fé. Muitos crentes nos dias de hoje sentem sua fé abalada quando o cristianismo é submetido a ataques. Ajudar a fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo, como membros do corpo de Cristo, temos o dever de fortalecer a fé um dos outros, né? Remover barreiras intelectuais dos descrentes, formações, convicções equivocadas, pode estar impedindo pessoas de se chegarem a Deus através do Senhor Jesus. As motivações cristãs na prática da apologética: amor aos irmãos com dificuldade e ao homem sem Cristo, a humildade, a diplomacia,
Obediência, nosso chamado envolve preparo, palavras, procedimento, tem que ter preparo. Em que circunstância os apóstolos fazem a defesa da fé? Quando era confrontado por judaizante, quando a doutrina ensinada era distorcida, quando precisava comprovar relatos milagrosos como a ressurreição de Cristo. Para responder a seguinte questão: por que você é cristão? Né? E a espiritualidade segundo os livros sagrados das religiões mundiais. Nós temos como o Alcorão, né? O Alcorão do islamismo tem um conceito de espiritualidade. O apologista tem que apresentar o livro, fazer uma metodologia comparada entre o Alcorão e a Bíblia e dar suas respostas. Com os Vedas, né, do hindu, tem um conceito de espiritualidade também. Os Vedas apresentam Deus, tem que ter uma metodologia comparada, analisarmos, né, cada livro, né? E a Tripitaka do budismo tem um conceito de espiritualidade sobre salvação, mas é uma salvação voltada para obras, etc. Eu vou aprofundar mais na frente sobre esses conceitos. O que difere a Bíblia Sagrada dos demais livros? O que difere a Bíblia Sagrada dos demais livros ditos sagrados? Tem que o apologista está analisando, estudando sobre isso. Acusação muito comum contra o cristianismo, de que ele é exclusivista, intolerante, de mente fechada, elitista, snob, convencido, farisaico e dogmático. Todos já ouviram a acusação como é explícita, né, ou implicitamente, em especial vinda da mídia secular, né? Tem uma frase de Norma Geisler, né? O exclusivismo religioso afirma que apenas a religião pode ser verdadeira e todas as outras opostas, a única religião verdadeira deve ser falsa. Então vamos lá. Tal explicação lança uma luz e abre o caminho para um raciocínio. Lembra-se, a fé e a razão não são inimigas? Amado leitor, quando temos algo exclusivo, temos o seguinte quadro: afirmação da verdade condicionada a tudo aquilo que lhe é oposto como algo falso. Portanto, então, só o cristianismo afirma ser exclusivista? Claro que não. Temos muitos grupos que se classificam como exclusivistas. Os muçulmanos são exclusivistas de modo radical. Além de reivindicar ser a única verdade teológica, crê que quando seus credos expostos no Alcorão são anunciados em outra língua, a mensagem pode ser desacralizada. Temos também aqui o signo budista, se revela como detentores de um nobre caminho do crescimento espiritual, distingue de todos os outros seus adeptos. Não gosta do termo religião ou filosofia. O Siddhartha Gautama, fundador do budismo, rejeita os ensinos do hinduísmo, incluindo a literatura dos Vedas e o sistema de castas, exclusivismo. O próprio hinduísmo, no momento de tão aclamado nas teses tupiniquins, é tão exclusivista que toda e qualquer manifestação religiosa que vá contra ou que seja distinta dos ensinos relacionados ao karma, os Vedas, a crença na reencarnação e o sistema de karma são tidos como inimigos também. São tidos como inimigos. Recentemente, uma exploração de ódio contra os cristãos resultando em expressivos números de mortos asseverou ainda mais a perseguição dos cristãos na Índia, país cuja população é predominantemente hindu. Não há liberdade religiosa lá. Né? Não há liberdade religiosa. Até mesmo o ateísmo acaba sendo um sistema exclusivista. Alega por estares livres de toda e qualquer concepção acerca de Deus, são os mais perfeitos caminhos a ser seguido. É uma lambança. Então nós temos as chamadas religiões comparadas, a gente pode fazer a metodologia comparada, né? Pega o Alcorão e ver o Deus que se apresenta no Alcorão, que é Alá, e o Deus que se apresenta na Bíblia, que é Javé. O plano de salvação que se apresenta no Alcorão e o plano de salvação que se apresenta na Bíblia, né? A Bíblia fala de salvação pela fé, na salvação pela graça mediante a fé, e no Alcorão se apresenta a salvação pelas obras e etc. Né? Ainda nas demais tradições fala de um céu sexuado com 70 mulheres virgens eternamente. A Bíblia já não apresenta dessa maneira. A Bíblia já apresenta um Deus que é amoroso, que ama tanto pessoas, bom como mal. Que fala, Deus amou o mundo de tal maneira. No Alcorão são umas pessoas boazinhas. Né? Isso não é o caso, mas fica aqui a ponto para se pensar tanto a Bíblia como o Alcorão. Fazer uma metodologia comparada para ver quem está com a razão, qual Deus é apresentado em cada uma delas. Então,
Acusação de exclusivismo já foi. Precisamos distinguir pelo menos 5 questões diferentes. Acusações de exclusivismo, vamos colocar. Precisamos distinguir pelo menos 5 questões diferentes sobre o posicionamento cristão quanto às outras religiões. Elas são verdadeiras? São boas e morais? São salvadoras, salvíficas? São educativas? Né? São úteis e práticas? Tem que ser analisada. Mas uma coisa eu disse, o apóstolo Pedro colocou a questão como segue: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis preparados para responder apologia, como se não em temor a razão, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Então, procura apresentar, isso é uma questão do apologista, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apologista tem que saber manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? Eu falei em outros vídeos. A palavra significa, na linguagem de Paulo, fazer um corte reto. O apologista tem que ser, vamos colocar, o pedreiro constrói a parede em linha reta, o carpinteiro risca a obra em linha reta, o agricultor ara a terra em linha reta. Semelhantemente, o obreiro do Senhor, o apologista, tem que interpretar a Bíblia, terá que interpretá-la corretamente em linha reta. Então, esse é o papel do apologista, ele tem que buscar ser um hermeneuta, ser um exegeta, saber responder e defender a razão da vossa fé. Mais uma vez, shalom, obrigado pela oportunidade. Quero gravar outro vídeo de apologética lá na frente. Se é só para apresentar a disciplina, eu posso aprofundar mais cada questões em alguns vídeos que foi especificamente pedido ou então postado aí. A gente vai trazer algumas novidades. Na próxima eu vou gravar um vídeo sobre Teologia Apologética 2. Obrigado, shalom, a paz.